Agora, um exercíciozinho sobre diferencial. Esse exercício é bem interessante, tá? Um observador vê o topo de uma torre sob um ângulo de elevação de 30 graus com um possível erro de 10 minutos. Sua distância da torre é de 300 metros com possível erro de 10 centímetros. Calcule, na verdade ele pergunta qual a altura aproximada da torre e seu possível erro, tá? Então, como as minhas medidas têm aqui um possível erro, eu vou usar a diferencial para calcular o erro. Nós vamos usar aí um pouco de trigonometria básica para estimar essa altura da torre, tá bom? Lembrando que aqui nós estamos trabalhando com medidas em graus para os ângulos e centímetro e metro para as medidas de distância. Então a gente vai ter que dar uma adequada nessas medidas, porque para nós, para a gente trabalhar no cálculo, sempre os nossos ângulos têm que ser dados em radianos, né? Lembre-se disso. Em cálculo a gente não trabalha com graus, basicamente para que as nossas funções trigonométricas estejam bem definidas. Então tá aí o enunciado, né? Vamos pensar o seguinte. Vamos considerar um triângulo retângulo que vai esquematizar o nosso problema. Então, o que acontece? Você tem aqui um observador, nesse ponto, né? Você tem a altura da torre e você tem a distância x que você está dessa torre. Essa distância x para mim, no nosso exercício, é 300 metros. Né? Essa altura é o que eu quero encontrar. E ele fala para mim que esse ângulo tem aproximadamente 30 graus, ou seja, π sobre 6. Tá? Então, eu quero usar essas relações, né, para tentar encontrar a altura estimada dessa torre e ainda encontrar um possível erro, uma estimativa do erro. Bom, vamos considerar esse triângulo retângulo e vamos lembrar de algumas coisas aqui para a gente conseguir calcular essa altura. Tá? Vamos lembrar da trigonometria. Você tem, dentro de um triângulo retângulo, você tem um ângulo, então você tem o cateto adjacente, você tem o cateto oposto e você tem a hipotenusa, certo? Então, você sabe lá da trigonometria que a tangente desse ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Basicamente, o cateto oposto responde pelo seno, o cateto adjacente responde pelo cosseno, então seria seno sobre cosseno. Tá? No nosso caso, o cateto oposto tem medida h, que é a altura que eu quero encontrar. O cateto adjacente, eu vou colocar aqui como x, mas ele vai ter uma medida para nós, que é a nossa distância que a gente está da torre, tá bom? E para nós ele vai ser o x, tá? Então, h sobre x vai ser igual a tangente desse ângulo θ, que para nós vai ser π sobre 6. Mas aqui eu estou calculando uma fórmula genérica para essa altura. Então, utilizando essa relação da tangente ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente e a forma com que eu construí, né, o meu esquema, o h sobre o x, ou seja, a altura dividido pela distância da torre, vai ser igual a tangente de θ, logo a altura, que é o que eu quero encontrar, é igual a x vezes a tangente de θ. Ótimo! Por que ótimo? Eu consigo calcular essa altura. Eu tenho o x, né? X é 300 metros, né? E eu tenho aqui o θ. Então, o meu θ é π sobre 6, então eu tenho que calcular a tangente de π sobre 6. E aí eu tenho uma estimativa da altura. Por que é uma estimativa? Porque o próprio enunciado me diz que essa medida de ângulo tem um possível erro de 10 minutos e a distância da torre tem um possível erro de 10 centímetros. Ok? Então, a gente pode observar que usando essa fórmula h igual a x vezes a tangente de θ para calcular a altura, né, com x igual a 300 metros e o θ igual a π sobre 6 radianos, a gente encontra, então, por uma multiplicação muito simples, que a nossa altura ela mede aproximadamente 100 vezes raiz de 3 metros. Ok? Então, usando trigonometria básica. Agora, o erro vai ser aproximado, né? O erro dado vai ser aproximado pela diferencial. Qual diferencial? A diferencial que é dada pelo seguinte. Diferencial de h, derivada parcial de f com relação a x, vezes a variação em x, mais derivada parcial de f com relação a y, que multiplica a variação em y. Ok? Então, perceba o seguinte, a nossa função é h igual a x vezes a tangente de θ. Então, para nós, aqui no lugar do y, nós vamos considerar θ. Então,
em lugar de y você considera como θ. Então, primeiro caso, derivada parcial de f com relação a x, tangente de θ é uma constante, derivou x ficou 1, tangente de θ vezes dx, né? Então, essa aqui é a nossa derivada parcial de h com relação a x, tá? Aqui não é f, né? Aqui é h e h, tá bonito. E agora, para a gente calcular a derivada parcial de h com relação a θ, a gente vai considerar o x como constante, então vezes a derivada da tangente de θ, que é secante ao quadrado de θ, ou seja, 1 sobre cosseno ao quadrado de θ, né? Que é, então, a derivada parcial de h com relação a y, x dividido pelo cosseno ao quadrado de θ, ou você ainda poderia colocar como sendo x vezes a secante ao quadrado de θ. E aqui o dθ, que é a nossa variação que a gente tem que colocar na diferencial. Por quê? Porque o nosso dx, né, ele é o meu erro aproximado, né, no cálculo da distância, e o meu dθ vai ser aqui o meu erro aproximado no cálculo do ângulo, tá? E aí você vai ter, então, colocar dx igual a 10 centímetros e o seu dθ igual a 10 minutos, que é aproximadamente 0,03 radianos, tá? Lembrando que 10 centímetros é 0,1 metros, ok? Bom, então com isso e alguns cálculos bem simples, nós encontramos que o nosso erro é aproximadamente de 1,25 m, tá? Utilizando aí a diferencial, ok?